Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde e boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, que Ele adentre ao seu coração, à sua casa, onde quer que você esteja nesse momento. Eu te desejo as melhores boas-vindas a mais um culto familiar. Que nesse momento você possa não só ouvir um culto, mas participar do culto com o seu coração, com as suas orações, com os seus louvores, à sua maneira. Faça o melhor de você, porque não tenhas dúvida que 24 horas por dia, 7 dias por semana, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo fazem sempre o melhor para que você possa, a todos os momentos, sentir a presença deles. Então, que você possa sentir a presença de Deus nesse culto mais do que nunca, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, e por que não dizer, sair muito melhor do que você entrou. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela oportunidade de estarmos presentes aqui para poder te louvar, te cultuar, te adorar, Pai. O Senhor é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, Pai. Te louvamos e te bendizemos e te agradecemos por este dia, te agradecemos pela nossa vida, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito de bom, Pai. Confiamos na tua bondade, na tua vontade, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor deseja nos prover, Pai. E pedimos, Espírito Santo, que o Senhor conduza este culto e que toda tentativa de atrapalhação seja bloqueada, que todo pensamento intrusivo que impedem as pessoas que estão assistindo tanto online quanto presencial que seja bloqueado e que o Senhor, que este culto ele venha a reverberar nos nossos corações, Senhor. Recebe este culto em nome de Jesus. E para começarmos, hoje nós vamos lembrar e vamos cantar um louvor que fala sobre a grandeza do nosso Deus, né? Que Ele é o único, Ele é digno de louvor, né? E Ele é um Deus poderoso que nos ajuda contra o inimigo, né? Então vamos louvá-lo com todo o nosso coração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, 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 oh. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. O Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Oh, 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 grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, 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 queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. Amém, louvado seja Deus. Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Eu fico muito feliz que você esteja aqui, que você tenha atendido a esse chamado de Deus, porque foi Deus que trouxe você até aqui, seja você que está participando desse culto ao vivo, ou abriu esse vídeo no YouTube. Deus quer falar com você hoje, e o meu desejo é que você esteja com o coração aberto para ouvir o que Deus tem a te dizer. Porque o que eu vim dizer para você hoje, e que Deus tem falado comigo, é que Deus está nos chamando, está chamando a mim e a você para algo novo. Ele quer fazer algo extraordinário, algo maravilhoso, algo sobrenatural na minha vida, na sua vida. Ele quer atingir um patamar superior, um novo nível de relacionamento comigo, com você. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. E o desejo do meu coração é que desde já você crie expectativas para o que Deus vai fazer para esse momento hoje, que esse momento seja especial, seja um marco na sua vida, que não seja só mais um culto, só mais um vídeo que você está assistindo no YouTube, mas que você possa perceber a presença de Deus na sua vida, você possa perceber o poder de Deus manifestado na sua vida, você possa ver a glória de Deus em todas as áreas da sua vida, nos seus relacionamentos, com Deus, com as pessoas, porque o que Deus espera de nós não é que nós pratiquemos uma religião, que nós façamos coisas, que nós participemos de ritos, de práticas, que se nós fizermos tudo certo, nós vamos ganhar um passaporte para o céu. Mas Ele quer ter um relacionamento pessoal, profundo e íntimo com cada um de nós. Ele quer ser, de fato, o nosso Deus, o nosso Pai, participar da nossa vida em todos os momentos. E seja quem você for, venha da onde você vier, Deus te diz hoje que Ele quer fazer algo novo na sua vida, Ele quer começar algo maravilhoso. Ele quer que você tenha experiências com Ele que você nunca teve, experiências diferentes, que você experimente a bondade, o cuidado, o amor dEle de uma forma que você nunca provou na sua vida. E nós vamos então refletir agora sobre uma palavra que fala sobre isso, que ela está nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, mas nós vamos ouvir a passagem que está em Lucas, o relato segundo do evangelista Lucas, que está no capítulo 5, dos versículos 36 ao 39. Então, vamos ouvir a palavra de Deus. Então lhes contou esta parábola.
Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Amém. Vamos orar, pedir a direção de Deus. Senhor, obrigada pela Tua palavra, que o Senhor abençoe a exposição da Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale com cada um que está ouvindo, Pai, porque eu não tenho nada a dizer, mas que o Senhor se revele a cada um, que cada um possa compreender o novo que o Senhor quer fazer na vida de cada um. Ajuda-nos, Pai, nessa hora, que Teu Espírito Santo me capacite e fale ao coração de cada um, aquilo que cada um precisa ouvir, aquilo que o Senhor quer falar. Obrigada por mais esse momento, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Essa passagem que nós acabamos de ouvir se refere a 2 parábolas que Jesus contou enquanto ele estava reunido com fariseus, mestres da lei, líderes judeus religiosos da época, e ele estava ensinando. Enquanto ele ensinava, o poder de Deus se manifestava através dele, e ele curava doenças, curava pessoas, ele libertava pessoas de opressões, de ataques do maligno, e aqueles líderes tradicionais, religiosos, rígidos, eles ficavam atônitos, eles não sabiam, não entendiam, não sabiam o que pensar diante daquilo que Jesus estava fazendo, porque Jesus desafiava as tradições, desafiava os costumes, desafiava tudo aquilo que eles ensinavam, porque eles estavam presos a leis, a tradições, a costumes que vinham em primeiro lugar antes das pessoas. Seguir aqueles costumes, aquelas tradições importava mais do que a cura, do que a libertação, do que o bem do seu próximo. Muitas vezes, aquelas pessoas estavam cometendo injustiças, oprimindo o seu próximo, tinham um coração endurecido, não tinham compaixão, misericórdia do sofrimento, da miséria. Pelo contrário, exploravam o seu próximo. E mesmo assim estavam orando a Deus, adorando a Deus e achando que, por cumprirem aquelas tradições, aqueles ritos, aquelas cerimônias, aquilo podia compensar ou deixá-los bem diante de Deus, lhes dar crédito diante de Deus, enquanto o que Deus queria deles, de todos nós, Ele quer hoje é um coração transformado, uma vida transformada, e que nós sejamos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou, que só fez o bem, que só amou, que só serviu, que se sacrificou por nós até a morte de cruz. E Deus honrou esse sacrifício e o ressuscitou ao 3º dia. Então Jesus, sempre que tinha oportunidade, ele confrontava essas crenças e tradições religiosas que estavam cegando aquelas pessoas, impedindo que elas vissem o que o Senhor queria fazer, que era muito maior. E antes do Senhor Jesus, então, contar essas pequenas parábolas que nós ouvimos, ocorreram 3 episódios. O primeiro foi que alguns amigos trouxeram um homem para Jesus, um paralítico, para que Jesus o curasse. E Jesus faz isso, ele o cura. Só que antes disso, vendo a fé que aqueles homens tinham, Jesus diz para aquele homem que os seus pecados haviam sido perdoados. E quando Jesus diz isso, aqueles líderes religiosos começam a pensar que Jesus não podia dizer isso, porque Jesus estaria blasfemando. Eles não haviam entendido ainda que Jesus era Deus. E por isso Jesus podia perdoar pecados, e pode, porque Ele é Deus. E eles estavam certos. Só Deus pode perdoar pecados, mas Jesus é Deus. Então Jesus cura aquele paralítico e demonstra o seu poder e a sua autoridade para perdoar pecados e para curar. E aquelas pessoas que presenciaram aquele episódio ficaram atônitas, maravilhadas, e glorificaram a Deus, louvaram a Deus pela oportunidade de presenciar esse algo extraordinário.
Mas isso só foi possível por causa da fé daquele homem paralítico, daqueles seus amigos, que o levaram até Jesus, crendo que Jesus tinha o poder e a autoridade, que Jesus era maior do que aquela doença, do que aquela paralisia. E graças a isso, muitas pessoas tiveram essa chance, essa oportunidade, esse privilégio de presenciar, de vivenciar o extraordinário de Deus. Mas não foi fácil tomar essa decisão, porque Jesus não era popular, Jesus não era bem visto entre os líderes religiosos tradicionais judeus. Pelo contrário, porque ele estava sempre criticando, ele estava sempre confrontando a dureza de coração deles. Eles estavam sempre ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, estavam sempre por perto, mas para questionar, para julgar, para querer colocar armadilhas para Jesus e finalmente matá-lo, como realmente o fizeram, mas tudo isso já estava nos planos de Deus e aquilo que pareceu uma vitória do diabo, daqueles líderes que queriam exterminar Jesus, nada mais foi do que o plano de Deus se cumprindo para a salvação de todos nós. Sabe, para você, talvez seja algo inusitado participar de um culto como esse, talvez seja algo estranho, algo que no fundo te constrange, se alguém souber. Talvez você não tenha o costume de abrir vídeos no YouTube com conteúdo sobre Deus, sobre Jesus, sobre religião, e você só tenha feito isso porque você já tentou de tudo, você já recorreu a todas as possibilidades que você podia, e agora só te restou recorrer a Deus. Talvez você tenha vergonha de entrar numa igreja, talvez você não se sinta confortável em fazer uma oração espontânea, fazer uma oração em público, ou mesmo sozinho aí, só você e Deus. Talvez você não tenha o costume de falar com Deus e não acredita muito que Deus te escuta, ou você acha que você precisa de palavras certas para que Deus te ouça. Mas eu queria te dizer que Deus te ouve, Deus te responde, e talvez hoje seja a resposta de Deus para você. A Bíblia vai falar de 2 cegos que queriam ser curados. E eles estavam lá no meio da multidão, distantes de Jesus, e eles gritavam, pedindo para que Jesus tivesse misericórdia deles. Eles não tinham condições de ir até Jesus, e as pessoas mandavam que eles se calassem, mas eles não se calavam, porque eles sabiam o que eles queriam ser curados, e eles sabiam quem poderia fazer isso, que era Jesus. E eles não tiveram vergonha, eles não se importaram com o que as pessoas pensavam. E Jesus os ouviu, Jesus conversou com eles, e Jesus os curou. Eu não posso te garantir que Jesus vai te dar agora a resposta que você quer, do jeito que você imagina, a solução que você deseja, mas eu tenho certeza de que no tempo dele, Deus vai te dar uma resposta, uma solução, uma saída, que talvez não seja a que você busca ou a que você imagina, mas é a melhor para a sua vida. Mas para isso você precisa estar disposto, você precisa se abrir para esse algo novo que Deus quer fazer na sua vida. E isso pode ser difícil, isso pode ser desafiador. Provavelmente vai ser. Você vai contar com a desaprovação, talvez, de pessoas que você ama, que você respeita. Você vai ter medos, vai ter dúvidas, porque afinal é tudo novo para você, você não vai saber como agir. Mas se você aceitar esse convite, se voltar para Deus, depender de Deus, você vai ver o poder dele manifestado na sua vida e você vai saber que foi ele. Porque o que ele vai fazer vai ser algo que vai além do alcance do que um ser humano pode fazer. O segundo episódio, então, que nós vemos antes ainda de chegarmos nessas 2 parábolas de Jesus, é que Jesus se detém no seu caminho para chamar um coletor de impostos, Mateus ou Levi, para ser seu discípulo, para segui-lo. Um coletor de impostos na época era uma pessoa marginalizada, mal vista, de má fama, porque muitas vezes esses coletores de impostos eram corruptos, eles cobravam mais do que eles deveriam e ficavam com o que sobrava para eles. Eles eram considerados pelos judeus traidores, desleais, porque eles estavam servindo ao Império Romano, cobrando impostos dos seus irmãos para o benefício daquele império. E é um homem assim que Jesus chama
Mateus, que escreveu um dos evangelhos. E esse homem aceita o chamado, esse homem aceita seguir a Jesus e ter a sua vida transformada e deixar de ser um coletor de impostos, deixar de enriquecer à custa do seu próximo e talvez viver uma vida mais difícil, de escassez, de lutas, porque agora ele não seria aceito nem pelos seus irmãos judeus e nem pelos romanos, ele seria mal visto por todos. Mas ele só se importava com o que Jesus pensava nele, que Jesus o havia recebido, o havia perdoado, o havia amado e salvo. Jesus estava oferecendo a ele uma nova vida. E ele aceitou essa nova vida porque ele sabia que era muito melhor do que a que ele tinha, apesar das lutas e dificuldades que ele iria enfrentar. Uma vida em que a vontade de Deus seria feita, e a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E então, para celebrar esse momento, esse acontecimento, ele dá um banquete, convida os seus amigos, publicanos, pecadores, cobradores de impostos, e todos vão participar desse banquete junto com Jesus. E então, mais uma vez, aqueles fariseus, líderes religiosos judeus, vão questionar a conduta de Jesus, porque Jesus aceitou o convite, porque Jesus comemorou e celebrou e se alegrou com eles, com aqueles pecadores. E esses líderes então vão questionar como que Jesus se misturava com esse tipo de gente. E Jesus vai responder, dizendo que quem precisa de médicos são os doentes, não as pessoas que estão saudáveis, e que ele não veio chamar pessoas perfeitas, justas, mas sim pecadores ao arrependimento. E a verdade é que não existem pessoas justas e perfeitas, mas só existem pecadores como você, como eu, e ele vem nos chamar. E a gente precisa ter humildade de reconhecer que a gente precisa da salvação, que a gente precisa do perdão, que a gente precisa se arrepender de tudo aquilo na nossa vida que não agrada a Deus. Principalmente por vivermos uma vida centrada em nós, nos nossos desejos, nas nossas vontades, nas nossas necessidades, muitas vezes sem lembrar de Deus, sem agradecer a Deus, muitas vezes nos lembrando dele só quando precisamos, quando estamos passando por momentos difíceis, pensando muitas vezes que aquilo que nós temos, que nós alcançamos, que nós conquistamos foi pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio mérito, sem a graça de Deus. Nós precisamos nos arrepender porque nós não amamos Deus com todo o nosso coração e acima de todas as coisas. E não amamos o nosso próximo como Jesus nos amou. Mas se nós reconhecermos isso, se nós nos arrependermos, Jesus está disposto, está de braços abertos para nos acolher, para nos dar perdão, para nos dar salvação, para nos dar essa nova vida. E o último questionamento dos fariseus, dos líderes religiosos a Jesus, foi porque os discípulos dele não estavam jejuando como seguidores daquela religião judaica. Outras pessoas tementes a Deus faziam. Os próprios discípulos dos fariseus faziam. E Jesus vai responder fazendo uma analogia com um casamento, que os convidados do noivo nunca jejuariam enquanto o noivo estivesse com eles. Mas quando o noivo fosse tirado deles, então naqueles dias eles jejuariam. E isso se aplica a nós hoje, porque nós podemos experimentar a paz, experimentar a alegria na presença de Jesus, mas a gente não consegue sentir e vivenciar isso plenamente. Jesus está assim conosco todo o tempo, o Espírito Santo de Deus vive naqueles que creem, confiam em Jesus como Senhor, como Salvador, mas a gente está no mundo caído, nós somos pecadores, nós estamos sendo aperfeiçoados e nós vivemos em um mundo que sofre a influência do mal, a influência do pecado, em que a vontade de Deus é questionada e resistida. E tudo isso é motivo de tristeza, de lamento, de arrependimento e de anseio, de desejo por mais da presença de Deus. E por isso nós jejuamos para clamar, para buscar mais dessa presença, não para conseguir favores, para ter méritos diante de Deus, mas para mostrar que a nossa fome, a nossa sede de Deus é maior do que a nossa fome, a nossa sede por bebida, por comida. E é nesse contexto, então, de resistência
daqueles líderes religiosos ao reino que Jesus estava anunciando, um reino de justiça, de paz, de alegria, de pessoas transformadas, nascidas de novo. Diante desse apego às tradições vazias, é que Jesus vai contar essas duas pequenas parábolas. A primeira é que ninguém tira remendo de roupa nova e coloca em roupa velha. Porque se alguém fizer isso, vai estragar tanto a roupa nova quanto a roupa velha. E aquele tecido novo não vai se encaixar, não vai se ajustar àquela roupa velha. Assim como aquele modelo religioso sem transformação verdadeira, sem comunhão, sem relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus, também não funcionava e não se ajustava à proposta de Jesus, que era de chamar pessoas para uma nova vida guiada por Deus e não pelas suas próprias vontades. Uma vida em que agradar a Deus não era algo a se fazer por medo de castigo, de consequências, mas era algo a se fazer com alegria, com prazer, onde servir a Deus não é obedecer tradições, não é cumprir rituais, não é jejuar tantas vezes por semana, fazer um X número de orações, realizar certas cerimônias, mas é ter um relacionamento com Deus, é conhecer a Deus e imitá-lo em todas as coisas. É amar como Jesus amou, é servir como Jesus serviu, é você abençoar e amar aqueles que te perseguem, é você pagar o mal que as pessoas te dão com o bem, é você considerar as outras pessoas mais importantes que você, é você dizer a verdade, mesmo que isso possa te prejudicar, e não mentir para obter vantagens, é você confiar no amor e no poder de Deus e não de pessoas influentes, importantes, poderosas, não confiar em coisas, não confiar no dinheiro, mas confiar primeiramente em Deus, confiar que os planos dele são os melhores e que os planos dele nunca se frustram. E Jesus vai continuar dizendo então que ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas ou em odres velhos. Esses odres eram então essas vasilhas de couro onde o vinho era armazenado até que ele fosse consumido. E o vinho novo, que tinha acabado de iniciar ali o seu processo de fermentação, ele exerce uma pressão que as vasilhas de couro velhas, desgastadas, já esticadas, elas não conseguiam aguentar, então elas se rompiam. E assim, tanto o vinho quanto as vasilhas iam se perder, iam se estragar. Então, por isso que o vinho novo tem que ser colocado em vasilhas novas. Para que Deus possa fazer coisas novas na sua vida, existem coisas que precisam mudar, coisas que você precisa deixar de fazer, outras que você precisa começar a fazer. Talvez, sim, estudar e ler a palavra de Deus, a Bíblia. Talvez você não tenha esse hábito. Talvez orar, conversar com Deus todos os dias. Talvez logo de manhã você conversar com Deus, agradecer a Deus por um novo dia, pela presença dele na sua vida, levar os seus pedidos, suas causas impossíveis a ele. O salmista vai dizer no Salmo de número 5, versículo 3, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança, aguarda com expectativa, sabendo que Deus ouve, que Deus responde, que Deus se importa, que Deus vai fazer algo a respeito daquilo que você levou a ele em oração. No Salmo 130, o salmista vai dizer, versículo 5, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Às vezes nós colocamos nossa esperança em pessoas, em coisas que nos decepcionam. Às vezes nós nem conhecemos a palavra de Deus para saber o que nós podemos esperar, as promessas que ele tem para nós. Às vezes nós nem conhecemos bem esse Deus e como é que nós vamos confiar em alguém que nós não conhecemos? Se Deus para você é só uma teoria, é só alguém distante que te criou e deixou você por sua própria conta, talvez às vezes você até duvide se Deus existe ou não, mas se você se aplicar e se empenhar a conhecer esse Deus, a ter um relacionamento com ele, ele vai ser real na sua vida e a cada dia você vai ter mais certeza da existência dele, certeza de que ele é bom, de que ele é justo, de que ele é santo,
de que Ele se importa com você, de que Ele te ama e de que Ele ouve e responde às suas orações. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 1 que é feliz quem encontra satisfação na palavra de Deus e medita nela de dia e de noite. Pessoas muitas vezes nos dizem palavras ruins, palavras de maldição que nos fazem mal, que nos prejudicam, mas a palavra de Deus é sempre boa, é sempre correta, é sempre justa, é sempre para o nosso bem. Mesmo quando Deus nos repreende, é como um pai que repreende e educa os seus filhos para o bem deles. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o nosso caminho. Ela nos instrui, nos dá direção para as nossas decisões, para nossas escolhas, para como nós devemos viver a nossa vida. Muitas vezes nós acreditamos em mentiras que nos aprisionam, que nos paralisam, mas a palavra de Deus é verdadeira e a verdade nos liberta de preconceitos que nós sofremos, de traumas, de pensamentos limitantes que nos impedem de evoluir, de crescer, de pensamentos que nos fazem duvidar do nosso valor, das nossas capacidades. E esse relacionamento com Deus, ele atinge e afeta todas as áreas da nossa vida. Deus quer fazer algo novo, não apenas no aspecto espiritual, religioso, mas também na forma como você dispõe do seu tempo, como você se relaciona com as pessoas, como você cuida da sua saúde. E muitas vezes nós resistimos, nós nos apegamos aos velhos hábitos, nós gostamos daquilo que é confortável, que é familiar e temos dificuldade de abrir mão disso para algo novo, para algo melhor. E às vezes, para que Deus possa agir, Ele nos coloca em situações que nós não escolhemos, nós não temos opção. Talvez uma gravidez inesperada, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, relacionamentos que se rompem, perdas, ou relacionamentos novos que estão começando, situações que nos trazem desafios e que às vezes nós insistimos em enfrentar esses desafios sozinhos, mesmo diante das lutas, das dificuldades tão grandes. Nós não buscamos a Deus e queremos fazer as coisas por nossa própria conta. Mas hoje Deus te convida, seja qual for o momento que você esteja vivendo, de tristezas, de angústias, de lutas ou de alegrias, de celebração, de vitórias, de conquistas, seja qual for o momento que você deixe Deus entrar, que você deixe Deus ser o teu Deus e o teu Pai, que você ore como Jesus ensinou: Pai, que venha o teu reino na minha vida, que a tua vontade seja feita na minha vida, como é feita no céu, que o Senhor nos dê o pão de cada dia, a provisão. Quero a provisão que vem do Senhor, eu quero o perdão que vem do Senhor, e eu quero perdoar aos que me ofendem e ser perdoado pelo Senhor. Que Deus não nos deixe cair em tentação e pecar e fazer aquilo que desagrada a Ele, mas que Ele nos livre do mal e que a gente possa reconhecer que é de Deus, que é do Senhor, o reino, o poder e a glória para sempre. Que Deus te abençoe, que hoje possa ser o início dessa jornada, possa ser o dia memorável em que você vai dizer que sim, que você vai aceitar o novo de Deus na sua vida e que você vai se comprometer a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo onde quer que Ele leve você. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, glória a Deus. Nosso Deus maravilhoso, tão grande, que nos amou primeiro e enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Eu quero dizer para você que ainda existe esperança, apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar das perdas. Você pode ter se afastado de Deus por causa do pecado, por causa de rebeldia, por causa de desobediência ou por ter amado mais o mundo do que o próprio Deus. Ou você pode ainda não conhecê-lo, mas Ele está de braços abertos para te receber. Você pode se sentir hoje no fundo do poço ou na lama e dizer: para mim não tem mais jeito, está tudo acabado, eu pequei contra Deus, Ele não vai me aceitar. Mas não, Ele está de braços abertos para que você possa se reconciliar com Ele. Não perca essa oportunidade, abra o coração
Deixe com que o Espírito Santo te quebrante e venha viver o novo que Ele tem para você, o novo que Ele tem para todos nós, que Ele tem para todos aqueles que são seus filhos. Se porventura você saiu, foi viver a vida igual o filho pródigo, buscou apenas a sua felicidade, fazer apenas a sua vontade e se decepcionou, se desiludiu, volte. Ainda há tempo, porque Ele te espera. Ainda há vida, ainda há oportunidade, porque você está vivo. Então aproveite, aceite o chamado dEle e venha a comungar com o Pai outra vez. É sobre isso este louvor. Nós não merecemos, mas Ele derrama a graça sobre nós e nos dá misericórdia. Então, que aprendamos a amá-lo e nos deixemos ser amados por Ele. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus. Tanto assim, se contra os céus pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, eu vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, eu vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto,
te amo. Glórias a Deus, louvado seja o seu nome, Jesus. Maravilhosa essa canção, é Deus nos lembrando que Ele nos ama, é Deus nos lembrando de que não importa o que aconteça, Ele está conosco. E ninguém na terra ou nos céus quer mais a nossa felicidade, o nosso bem, enxugar o nosso pranto do que Jesus Cristo de Nazaré. Então, Pai, nessa noite nós queremos pedir, suplicar, rogar ao Senhor, Pai, que o Senhor nos enxugue o pranto e que o Senhor nos prepare para que possamos, como ministrado pela sua serva, viver o algo novo do Senhor. Que nós possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estarmos prontos para que vivamos o algo novo, para que sejamos, por que não dizer, o algo novo do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que acima de tudo a sua vontade impere nas nossas vidas, Pai. Mas nós queremos te pedir que nós consigamos, Pai, dar-nos a capacidade, a força, o que for preciso, Pai, para que nós possamos fazer a nossa parte, para que a sua vontade se cumpra, Pai, nas nossas vidas. Que nós possamos, Jesus Cristo, executar as obras, porque a fé sem obras é morta. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que nós possamos ter muita fé, sim, em nome de Jesus, e executar as obras às quais o Senhor nos direciona. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque esse culto foi uma bênção. Quero te agradecer pela palavra que foi ministrada, pelos louvores que foram cantados, pelas orações que foram, que estão sendo realizadas. Quero te agradecer, Jesus Cristo, por tudo que tu tens feito, mas especialmente pelo seu sacrifício, pelo seu amor, pelo seu cuidado, Pai, pelo seu zelo para conosco. Quero agradecer, Jesus Cristo, porque o Senhor está cuidando de cada passo, Pai, daquelas pessoas que estão precisando de cirurgia, daquelas pessoas que estão precisando de cuidados médicos, daquelas pessoas que estão precisando de um emprego, daquelas pessoas que estão precisando de alimentos em suas casas, daquelas pessoas que estão precisando de alimento espiritual, daquelas pessoas que estão se sentindo no meio do inferno, Pai. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de todos, Pai. E nós queremos agradecer por isso. E nós queremos, Pai, agradecer porque sabemos que o Senhor nos abrirá oportunidades de crescimento, oportunidades de conhecermos mais da sua palavra, oportunidade de falarmos mais sobre a sua palavra, oportunidade, Jesus Cristo, de recuperação em todos os sentidos da nossa vida, para que nós possamos viver o algo novo de Deus. Portanto, Pai, nós queremos pedir, prepara-nos para que nós possamos viver o algo novo do Senhor. Prepara-nos, Jesus Cristo, dá-nos as ferramentas, ou se já as temos, ensina-nos a usar as ferramentas que o Senhor nos entregou, que o Senhor nos entrega, para que o algo novo do Senhor possa ser vivido, porque nós sabemos que o algo novo do Senhor envolve tudo novo, eis que tudo se fez novo. Então nós pedimos, Pai, nos ajuda a lidarmos com tudo isso, a fazermos aquilo que for da sua vontade, a prepararmos para realizar tudo aquilo que nós devemos realizar e que seja da sua vontade. Pai, que louvado seja o seu nome, e não só hoje, Jesus Cristo, mas para todo o sempre. Tu és maravilhoso, Jesus Cristo, tu és santo e nós exaltamos o teu nome. Nós agradecemos por esse culto dessa noite, nós agradecemos por tudo, Jesus Cristo, que foi falado nessa noite, por cada pedido que foi realizado, Pai, nós deixamos agora aos pés da cruz, nós deixamos agora aos teus pés, Jesus, para que o Senhor realize, Pai, ou, se não for da sua vontade, Pai, pelo menos nós pedimos que o Senhor conforte os nossos corações, que o Senhor Jesus Cristo mova, Jesus Cristo, o que for preciso para que
tudo se cumpra de acordo com a sua vontade. Pai, ensina-nos a buscar o Senhor na sua essência, não do jeito que é ministrado pelos seres humanos, não do jeito que é ministrado por aqueles que só buscam o lucro, que só buscam Jesus Cristo, o público, mas sim, Jesus Cristo, que aprendamos a buscar o Senhor na sua essência, do jeito que o Senhor realmente é, que possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo em nome de Jesus, na sua plenitude, na sua essência, e que louvado seja o seu nome, que a sua vontade, Pai, seja suprema sempre, em nome de Jesus, nesse projeto do culto familiar, Pai, que a sua vontade seja suprema sempre, na vida de cada um dos que estão ouvindo nesse momento, de cada um dos que estão orando nesse momento. Pai, nós pedimos, vem com cura, Pai, naqueles que precisam de cura, vem com acalento naqueles que precisam de acalento, vem com Jesus Cristo, força para aqueles que precisam de força. Enfim, Pai, dai-nos, Jesus Cristo, não o que queremos, mas tudo o que precisamos, e que seu nome seja louvado, Pai, que seu nome seja louvado, que as pessoas, ao olharem para cada um de nós, lembrem-se do Senhor, que as pessoas, ao olharem para cada um de nós, enxerguem Jesus Cristo, que nós estamos vivendo algo novo, e que isso afetará todas as pessoas que estão próximas a nós, positivamente, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Pai, obrigado, porque o Senhor nos lembra de elevarmos os olhos aos montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Obrigado, Pai, e como vasos, como odres, nós te suplicamos e agradecemos porque temos a certeza de que vai dar certo. Pai, enche-nos com o teu Espírito Santo, enche-nos com o seu querer e faz de nós, Jesus Cristo, vasos novos, odres novos, para que vivamos o algo novo que vem única e exclusivamente de ti, do seu jeito, na sua vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. E a igreja diz, amém. 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 Agradecemos a você que nos acompanhou até agora, agradecemos a você que deixou o culto familiar entrar no seu espaço, entrar no seu coração, e mais do que isso, você não permitiu que o culto familiar entrasse no seu coração, você permitiu que a palavra de Deus fizesse morada no seu coração, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo fizesse morada no seu coração, e nós agradecemos porque você deu essa chance, não para ele, mas sim para você, porque sabe como é que você descobre que Jesus Cristo testifica no seu coração? Sentindo-o, experimentando-o. Não há como explicar aquilo que só se sente. E o meu desejo nessa noite é que você sinta a presença de Deus, não do jeito que outras pessoas dizem, mas do jeito que você sentir, do jeito que marcará sua vida para sempre, positivamente, de um jeito que você também não saberá explicar. Você só saberá que é bom e desejará que as outras pessoas sintam também que Ele é o Senhor e o Salvador e que Ele pode salvar a cada um dos nossos e daqueles que estão próximos a nós. Desejo para você um resto de semana abençoado, uma ótima semana, que você possa sentir a presença de Deus constantemente e que você tenha saído melhor do que entrou. E se você acompanhou o nosso culto até agora pelo YouTube, nós pedimos que você deixe nos comentários a palavra salvação, salvação, e você receberá um coraçãozinho. Que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família e todos que estão próximos de você. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet, o link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe. Amém. Até o próximo culto.